Olá, boa noite, saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Domingão, né? Hoje celebrando a Páscoa, então eu vou estar ministrando aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 12, que eu vou estar te explicando, né? Vou estar ministrando sobre a Páscoa bíblica aqui nessa noite, né? Nesse domingo. Êxodo, no Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 12, onde fala da instituição da Páscoa, da primeira Páscoa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 5. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. No 7º, versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas que comerão. Versículo 11. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Louvado seja Deus. Versículo 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Louvado seja Deus. Páscoa, né? A Páscoa, a primeira Páscoa instituída, onde começou a Páscoa, foi lá no livro de Êxodo, né? Quando Deus estava para tirar o povo do Egito, quando Deus estava para tirar o povo da escravidão. O Senhor, ele mandou preparar um cordeiro sem mancha, né? Porque, como eu já expliquei aqui em outras mensagens, tudo que é para Deus tem que ser perfeito, tudo que é para Deus tem que ser o melhor. Deus, ele não quer nosso resto, porque quando Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você, ele se entregou por inteiro, o sangue foi todo derramado, não foi pela metade. Então ele quer você por inteiro, ele quer o seu coração, ele quer, né, os seus pensamentos, ele quer você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo. Então o Senhor aqui, ele instituiu a primeira Páscoa, né, que foi a Páscoa, significava passagem do povo, né, de uma situação para outra. Aqui a gente vê na Bíblia, em Êxodo capítulo 12, que foi a passagem da escravidão para a libertação. Foi onde Deus deu livramento, onde Deus guardou, né, livrou, protegeu, né, separou o que era dele do que não era, onde Deus, ele manifestou a sua glória, o seu poder, onde ele mostrou a misericórdia, a bondade, o amor, a compaixão dele pelo povo dele, pelo povo que teme ao Senhor. Então, meu irmão, isso tudo simboliza a Páscoa. Páscoa mesmo, a palavra Páscoa significa, né, a palavra significa persach, que significa passagem, né? Mas essa passagem a gente pode falar de várias maneiras. Essa passagem não foi só um livramento, foi uma grande demonstração do amor, da misericórdia, do poder, da proteção também do Senhor, da salvação do Senhor sobre a vida daquele povo naquela época. A Bíblia conta aqui, meu irmão,
que Deus ele falou com Moisés. Moisés era o líder do povo, Moisés era o que Deus determinou para conduzir o povo. Deus sempre vai colocar alguém para te conduzir, você nunca vai ficar solto, né? Sempre tem alguém para te ensinar, para te mostrar o caminho. Por isso existem os líderes, por isso existem aqueles que ministram, né, sobre cada pessoa. Então Deus colocou Moisés para ser o líder daquele povo. Eram milhões de pessoas, milhares de pessoas que iam sair do Egito, pessoas que passaram anos na escravidão, anos ali, meu irmão, sendo maltratados, anos sendo difamados ali, né, machucados, literalmente, não só por palavras, mas na prática mesmo. Aquele povo sofreu. Mas um dia eles resolveram clamar a Deus. Um dia eles resolveram pedir socorro ao Senhor. E Deus ele enviou o livramento. Quando a gente pede socorro, Deus envia o livramento. Olha, eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que você passa. Eu não sei se você sofre, se você está vivendo um momento difícil. Mas quando você clamar, Deus vai enviar o socorro. Às vezes o socorro não vem porque você não clama. Começa a pedir socorro. Senhor, me ajuda, Senhor, muda minha história, Senhor, muda meu quadro, Jesus, transforma essa situação. Deus, ele envia o socorro. O socorro do povo de Deus estava lá em Midian, uma terra distante. O Senhor falou com Moisés lá na sarça ardente, enviou Moisés de volta para o Egito. E o Senhor trabalhou na vida de Moisés, através de Moisés, para dar, amados, proteção e livramento para aquelas pessoas, para instruir aquelas pessoas conforme Deus queria. E a Bíblia diz que a instrução do Êxodo, a instrução da Páscoa, a instrução do livramento foi a seguinte: olha, vocês vão pegar cada família, cada casa, vocês vão matar um cordeiro, e esse cordeiro tem que ser perfeito, não pode ser com defeito, tem que ser de 1 ano, macho. Por quê? Porque na lei determinava, o animal tinha as normas de sacrifício, e para o cordeiro era tudo isso aí. O Senhor queria, né, que fosse macho, de 1 ano, sem mancha, sem mácula, enfim. E aí vocês vão matar esse cordeiro, e naquela noite, ou seja, na mesma noite que Deus ia dar o livramento, porque Deus ia passar pela terra do Egito, o Senhor ia passar pela terra do Egito, amados, ele ia, né, castigar aqueles que precisavam ser castigados, porque eu quero dizer para você, Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus que estabelece o juízo dele para aquele que é necessário, né? E quando ele estabelece o juízo, meu irmão, não é porque Deus é injusto, não é porque Deus é mau. Tem gente que fala, mas o Senhor, por que Deus permite tudo isso? Se Deus permitiu o juízo, se Deus vir com o juízo, é porque ele já avisou, ele já falou, ele já tentou convencer de várias maneiras, porque o Espírito Santo, meu irmão, ele tenta convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo. Mas pessoas abrem o coração e outras não abrem. E se não abrir o coração, chega um momento do acerto de contas, não tem jeito. E Faraó, ele endureceu o coração, ele não queria, né? Endureceu o coração. Deus permitiu toda aquela situação, Deus derramou ali a fúria dele através das pragas, e a última praga foi aonde Deus deu o livramento. O Senhor falou, olha, como a gente leu aqui, eu vou passar pela terra do Egito, né? E ia ferir todos os primogênitos, tanto de animais como das pessoas. Ele ia ferir ali naquela terra do Egito. Mas aonde ele visse o sangue na porta, essa casa era uma casa que ia ter o livramento. Essa casa era uma casa que ia ter a guarda, a proteção do Senhor. Essa casa era uma casa que não seria tocada pelo Senhor, né? Porque 1000 ia cair à direita, 10.000 à esquerda, mas eles não seriam atingidos, porque a mão de Deus estaria sobre a vida deles, meu irmão. Essa era a promessa de Deus aqui para Moisés e o povo que obedecesse a ordem de Moisés, porque para ter vitória tem que ter obediência. Deus instrui, Deus ensina como fazer, Deus mostra o caminho, mas às vezes a gente não quer fazer como Deus quer, e tem que ser da forma de Deus para dar certo. Então aquele povo, olha, o caminho é, vocês vão matar o cordeiro, assar a carne no fogo, com pães asmos, que significa pão sem fermento, com ervas amargas, né? Iam comer dessa maneira. Essa era a Páscoa do Senhor, meu irmão. Então entenda uma coisa, a carne, né, simbolizando ali o cordeiro, simbolizando o sacrifício, né, simbolizando o sacrifício, já apontando para Jesus, que seria o sacrifício vivo de Deus, né, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque tudo aquilo ali, meu irmão, que aconteceu no Êxodo capítulo 12, estava prefigurando a Cristo lá na frente, ou seja, né, Antes da cruz, a gente vai ver Jesus celebrando a Páscoa, a última Páscoa também com os discípulos ali. E a Bíblia diz aqui, meu irmão, que a carne, né, assada no fogo, ou seja,
era o sacrifício, era o cordeiro. Pães asmos, para simbolizar a pureza, né? A purificação. Quando fala sem fermento, é sem pecado, sem... É um símbolo, tá, meu irmão? Não quer dizer que o fermento é pecado. Quer dizer que o fermento naquela massa, na palavra, significava, né? Uma coisa, sem fermento era com pureza, com inocência. E com ervas amargas, por quê? Para se lembrar da dor, da escravidão, do sofrimento. Então as ervas eram amargas. Eles tinham que comer dessa maneira. Não é igual hoje todo mundo come, né? Com coelhinho, com ovinho de Páscoa, de chocolate. Não, meu irmão, essa Páscoa aí foi inventada pelo comércio. A Páscoa bíblica não foi dessa maneira, né? Mas eu não estou aqui para falar da Páscoa de hoje, eu quero falar da de Jesus, meu irmão. Eu estou aqui para ministrar Jesus Cristo para a sua vida. Então, hoje se come chocolate, naquela época se comia ervas amargas. Lá o sacrifício foi um cordeiro, hoje eles, né, dão um coelhinho lá. Enfim, meu irmão, a Bíblia diz que assim comereis com os lombos cingidos, ou seja, preparados já para partir. Eles iam comer essa Páscoa preparado para partir, meu irmão, com os sapatos nos pés. O sapato nos pés simboliza a bota do evangelho, pregação da palavra, ministrar, ou seja, eu e você temos que estar sempre preparados, porque, meu irmão, ministrar a palavra onde Deus nos enviar, né? Tá com sapatos nos pés. Simbolicamente significa você tá pregando o evangelho, falando de Jesus aonde Deus te colocar. Aqui tá falando também, ó, cajado na mão. Cajado na mão fala de autoridade, porque Deus nos deu autoridade, meu irmão. Deus nos deu a graça, unção, autoridade. Ele falou que é dado para ele todo o poder no céu e na terra, mas pra gente ir fazer discípulo em todas as nações, meu irmão, é dado autoridade, né, pro servo de Deus. Então, comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então essa foi a primeira Páscoa do Senhor, com cordeiro, pão asmo, ervas amargas, para se lembrar daquela dor, daquele sacrifício todo que eles passaram ali. E a Bíblia diz que o Senhor mandou, né, pegar o sangue e colocar na verga da porta. E aqui diz, olha, e esse sangue vos será por sinal nas casas que estiver. Quando eu ver o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, Deus ia passar por cima e aquela casa não teria mortandade, não teria morte. Essa foi, meu irmão, a Páscoa que o Senhor instituiu, né? Mas a gente vê aqui na Bíblia, tremendo, que lá já no Novo Testamento, primeiro aqui em Isaías, né? Isaías fala que o Senhor, né, era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, versículo 4 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pelas pisaduras do Senhor, pelas feridas do Senhor, pelos cravos nas mãos ali, nós somos sarados, meu irmão. Então, ele cravou na cruz o pecado, ele cravou na cruz a injúria, meu irmão. E hoje a gente tem vida por causa de Jesus, porque ele morreu por nós, porque ele deu a vida por nós, né? Ele está falando aqui, ó, todos nós andávamos como ovelhas, cada um desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, ou seja, sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Louvado seja Deus, meu irmão, porque Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha que cumprir, né, tudo para que a gente tivesse vida. Então a Bíblia diz aqui, como eu estava explicando para vocês, em Êxodo capítulo 12, estava apontando já para o sacrifício de Jesus. Isaías 53, o profeta Isaías já estava falando que Jesus ia passar lá no Novo Testamento, e o que Jesus passou, ele sofreu, foi por amor a mim e a você. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. É nele que a gente tem salvação, é nele que a gente tem libertação, é nele que a gente tem renovo, tem cura, meu irmão. A Bíblia diz que, como eu estava dizendo aqui, que a Páscoa simboliza esse livramento, essa passagem, essa proteção, essa misericórdia, esse amor, essa mudança de vida. Tudo isso a gente tem em Jesus. Quando a gente aceita Jesus
quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando a gente crê no sacrifício de Jesus, porque não precisa mais ter animal, Jesus já foi na cruz por mim, por você, Ele derramou todo o sangue, né, por amor à nossa vida. A Bíblia diz que João Batista ali, né, lá em João capítulo 1, João Batista já via Jesus e ele falava: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, tudo apontando para Jesus, tudo apontando para o que Jesus ia fazer ali, né, meu irmão? Então, eu quero dizer para você nessa noite, nessa ministração dessa palavra aqui, que Deus, amados, Ele não mudou, o Senhor é o mesmo, o Senhor te ama, o Senhor tem cuidado da sua vida, o Senhor ainda... Hoje eu sei que você celebra, você tem que se alegrar, porque você tem que celebrar sabendo que Deus, Ele está contigo, Deus, Ele te guarda. Se a gente está aqui hoje é porque Deus está conosco. Se a gente está aqui hoje é porque o Senhor um dia sofreu para que a gente tivesse libertação, para que a gente tivesse essa liberdade, né, de expressar um culto, uma adoração a Ele, porque alguém sofreu para a gente estar aqui, entende, meu irmão? Alguém pagou preço e alto preço para a gente estar aqui hoje. Alguém, meu irmão, sofreu, morreu, né? Foi sacrificado por amor a mim e você. E esse alguém foi o nosso Deus, foi o nosso Jesus. Então, essa mensagem é mais uma vez para dizer para você que só há um caminho para a vida eterna, só há um caminho para essa salvação, só há um caminho para você encontrar com Deus um dia. Você que almeja, né, a quando acabar essa vida na terra, você ter um encontro com Deus, só há um caminho, que é Jesus Cristo. Ele é a ponte, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida, como eu tenho ministrado aqui em várias mensagens, como a palavra de Deus fala conosco, meu irmão. Jesus é o caminho. Então, nessa noite, guarda essa mensagem no seu coração, que você possa se render aos pés da cruz, que você possa entender que por mais que você comemore de várias maneiras, por mais que você fique feliz, se você não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem esperança para nós, meu irmão. É verdade. Olha, você pode ser quem for, você pode ter dinheiro, você pode ter status, você pode ter poder, você pode ter saúde, você pode ter tudo, meu irmão, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Se você não tiver Jesus, se você não conhecer Jesus nessa vida ainda, você não tem nada, porque após a morte segue-se o juízo de Deus. Então hoje é o dia de você reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Hoje é o dia de você se render aos pés do Senhor. Hoje é o dia de você falar: Deus, perdoa os meus pecados, né? Sara minha terra, transforma minha vida, assim como o Senhor deu a salvação ali, meu irmão, meu Senhor, pro povo do Egito. Me dá a salvação, me dá a libertação, me dá essa proteção, esse livramento, Senhor. É assim, meu irmão, é hoje, o dia é hoje. Tem pessoas esperando ficar mais velhos para poder servir a Deus. Pode não dar tempo. Quem sabe Jesus não vai voltar nessa noite. Pode não dar tempo, meu irmão. É hoje. O dia é sempre hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Então eu deixo essa mensagem para o seu coração. Que Deus abençoe você, que o Senhor esclareça, que o Espírito Santo te convença, meu irmão, do pecado, da justiça, do juízo de Deus, porque Ele virá, meu irmão. Para aqueles que não servem, Ele veio. O juízo veio para o povo do Egito, porque eles não se curvaram. Faraó não se curvou, meu irmão. Faraó não... Deus teve que botar a mão forte dele. Deus teve que aplicar o juízo. Deus teve que dar sinais horríveis muitas vezes para o povo, né? Para o povo de Deus foram sinais maravilhosos de mostrar a glória, a misericórdia e a proteção de Deus. Mas para o povo do Egito foram sinais horríveis, onde houve choro, perda, sofrimento, dor. Não queira que isso aconteça com você, nem com a sua família, meu irmão. Queira ser como o povo de Deus foi naquele dia, na terra de Gozém ali, né? Que diz a Bíblia lá no Egito, que aquele povo, eles viam a praga lá no povo, era a mesma terra, eles estavam no Egito, no mesmo lugar, só que o povo de Deus estava separado num canto ali, né, como se fosse num território ali daquela terra, e eles viam as pragas acontecendo lá no meio do povo de Deus, do Egito, mas no povo de Deus tinha livramento. Tinha trevas lá, tinha luz aqui, louvado seja Deus. O migrador cortava lá, Deus abençoava aqui, louvado seja Deus, meu irmão. Porque Deus, Ele guarda os que são dele. Deus, Ele protege. Tinha choro lá, tinha alegria aqui, no meio do povo de Deus. Então, sirva ao Senhor com alegria, se renda aos pés do Senhor. Aproveita que a porta da graça está aberta, o Senhor te chama. Hoje é um dia de quebrantamento.
essa semana que foi considerada Semana Santa, né? Santa é todo dia, porque Deus está conosco, mas hoje foi comemorada essa Semana Santa, falando do sacrifício, do sofrimento, da dor, da ressurreição. Aproveita esse momento para se render, para entender, para buscar o Senhor enquanto você pode achá-lo, porque Ele te ama, Ele não morreu por mim, Ele morreu por todos nós, meu irmão. Ele não morreu em vão, não foi em vão. Cada sangue, cada gota de sangue teve muito valor. Cada gota de sangue que Ele derramou teve valor de sua vida. Em nome de Jesus, guarda essa mensagem no seu coração. Eu vou fazer uma oração, eu vou encerrar. Senhor, Pai, está aqui a Tua palavra, o Teu povo, meu Pai. Eu ministro sobre essas vidas, Senhor, a cura, a ressurreição, meu Pai, a libertação, o renovo, Pai, o fortalecimento, ó Deus. Pai, faz o que Te apraz, Senhor da glória. Convence, Senhor, aqueles que precisam entender o propósito, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, que não seja, Pai, só uma festividade, mas que seja o Senhor entrando em cada coração, em cada lar, em cada família, em cada vida, Pai, reinando absoluto, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebra todo jugo, meu Pai, quebra, Senhor, toda corrente, toda barreira, meu Senhor, Pai amado, meu Senhor, toda muralha, despedaça, meu Pai, em nome de Jesus, estabelece, Senhor, o Seu reino, Pai, em cada vida, em cada coração, Pai, é o que eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, e Te agradeço, apresentando todas essas vidas nas Suas mãos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, te dê uma semana de vitória, uma semana de boas notícias, uma semana de comunhão com Deus, que é o que mais importa, e que Deus te guarde, que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus, amém.